Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou com a Mari e a gente tem como convidado aqui o Lucas, que vai contar para a gente a experiência que ele teve trabalhando como au pair, viajando, conhecendo, fazendo um intercâmbio, mas eu não vou contar muita coisa, não. Na verdade, eu vou pedir para o Lucas se apresentar e contar para a gente um pouquinho dessa história dele, dessa experiência que ele teve. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Meu nome é Lucas, eu sou conhecido como Lucas San. Eu tenho 27 anos e sou de São Paulo, capital. E eu trabalho com fotografia desde os meus 16 anos. Eu venho de uma família de fotógrafos. Meu avô é fotógrafo, meu pai é fotógrafo. Então, sempre gostei muito, né, dessa área de comunicação, de contato com as pessoas. E com meus 23, 24 anos, mais ou menos, quando eu estava me formando na faculdade de publicidade, eu tava feliz, estava satisfeito, né, com minha vida mesmo, né, com meus trabalhos, mas eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa diferente, né? Eu precisava de criar novos horizontes, sair um pouco da minha zona de conforto, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios. E eu ouvi falar do programa de au pair, porque a irmã de uma amiga minha era au pair também, e ela comentou sobre o programa, mas eu não sabia que de fato que existia au pair para homem, né? Então eu comecei a pesquisar sobre no YouTube, comecei a dar uma olhada de como funcionava, do que eu precisava ali para fazer para poder ingressar. E um fator mais determinante, né, para o programa em si é você ter o inglês, né? E eu nunca tinha estudado inglês antes, assim, eu nunca achei que o inglês seria importante de alguma forma, porque eu estava satisfeito com a minha vida ali de fotógrafo, fazendo meus eventos, fazendo aquilo tudo. E eu sou uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, não tem quem tire enquanto eu não sossegar e não conseguir aquilo. Eu sou muito assim, eu sou muito determinado. Então eu falei assim, olha, eu vou tentar pesquisar como funciona. Conheci algumas agências, né, pela internet e tudo mais, e entender como era o programa e se era possível a me aceitarem, né, como que funcionava. Eu fui em uma agência, entender o processo e fui fazer o teste de inglês, eu fui fazer o teste de experiência, né, porque assim, os pré-requisitos para homens são maiores do que para mulheres. Primeiro, porque a procura para homens não é tão grande, né? Então, eles acabam exigindo um pouco mais de experiência. Por exemplo, eu não sei hoje, porque faz um tempo que eu fui, eu não sei hoje como andam esses pré-requisitos, mas, por exemplo, para uma menina, são 200 horas de experiência com criança. Para o menino, são 1.000 horas de experiência. Para a menina, ela precisa ter a carteira de habilitação provisória. Para o homem, tem que ser definitiva. Qual outro requisito? Então, assim, são coisas um pouco mais difíceis para o homem conseguir, justamente pela procura, né? Então, assim, eles Lucas, costumam... você entendeu o porquê dessa distinção? Então, geralmente, eles costumam procurar mais homens quando são meninos ou adolescentes, porque eles querem ter ali uma interação masculina para jogar um futebol, para jogar, sabe, praticar um esporte, ou que precisam dirigir bastante. Então, basicamente, 90% do meu tempo eu passava dirigindo. Então, assim, eu sei que não é um fator determinante, né, porque um homem e uma mulher dirigindo são a mesma coisa, mas eu acho que eles levam muito em consideração isso, essa flexibilidade, né, essa interação de ter uma figura masculina mesmo para ser um irmão mais velho mesmo, assim. Eu digo de ter mais experiência, de ter a carteira, por exemplo, a carteira não ser provisória. O que pesa tanto, assim, tem essa distinção? Eu acredito
pela procura ser menor então, e pelos requisitos ser maiores, assim, até hoje, assim, eu nunca entendi de fato o porquê disso, até o inglês mesmo, né, o inglês para menina era o intermediário e para homem tem que ser o inglês avançado, então, assim, e para mim foi difícil, porque eu nunca estudei inglês antes, eu nunca, assim, nunca me dediquei ao idioma, né, então foi tudo, assim, muito novidade. E até então, quando eu me candidatei nessa primeira agência, eu não consegui passar, porque meu inglês não era o suficiente e as horas que eu tinha com crianças não eram também comprovadas, né? Porque eu trabalhava muito com evento infantil, fotografando, e para eles não qualificavam como cuidados com criança. Então eu falei, não, vou esperar um pouco mais e vou adquirir um pouco mais de experiência e vou tentar novamente. E aí foi aí, eu comecei a fazer trabalho voluntário, né, com crianças com, com dificuldades especiais, em orfanatos, isso e aquilo, né? Comecei a ajudar cuidando de crianças também para ter uma experiência maior e comecei a me dedicar a estudar inglês, fazer aula particular, estudar mais, né? Até que eu consegui entrar numa outra agência que me deu todo o suporte e falou, Lucas, olha, vai dar certo, a gente vai te aceitar no processo e vamos ver o que acontece. E assim, é uma coisa é uma coisa muito difícil porque não é algo que eles conseguem controlar, porque na verdade o objetivo da agência é interligar você com uma outra família no perfil. Então você cria lá um perfil com todas as suas características, suas qualidades, as suas experiências, e tem aí a família que também se candidata na agência com as informações da família, o que ela precisa, como seria a rotina, e o objetivo deles é linkar um com o outro para que vocês tenham um match, né? E eu Enquanto fiquei, você estava nessa busca, você conversou com gente que já tinha feito o programa ou entrou em grupos de gente que já sim. participou? Onde que você buscou as informações? Bom, essas informações, na verdade, eu entrei muito em grupos de Facebook que existiam de Au Pair, que é uma comunidade muito grande, é um programa que existe há muito tempo, mas que também não é tão reconhecido, não é tão conhecido para homem, e vídeos no YouTube de meio au pair, de como eles foram, o que eles faziam, de como era o processo. Então, assim, eu acompanhei muito isso de perto e vi que era possível. E é até engraçado, porque um vídeo, um canal específico que eu assistia de au pair, né, que era uma pessoa que eu me identificava bastante, coincidentemente, eu fui para a família dessa pessoa que eu assisti os vídeos. Então, assim, eu me imaginava naquele lugar e eu acabei indo para aquele lugar e foi uma coincidência muito grande. E aí, assim, fiquei 6 meses online, né, nesse processo, eu não tive nenhuma família no meu perfil, e eu me culpava, eu culpava a agência. Eu falei, olha, tô 6 meses, nada acontece, e aí, o que que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso mudar o vídeo, preciso... E eles falavam, Lucas, é ter paciência, porque, assim, não tem muita procura para homem, né, e o fluxo de família está baixo, mas uma hora vai acontecer. E foi aí que eu meio que desencanei. Eu falei, eu não vou ficar pilhado, né, com isso, porque eu me cobro demais, e vou deixar acontecer, vou viver minha vida aqui. Se em um ano não me chamarem, eles devolvem o dinheiro e eu posso tentar uma outra coisa. E aí continuei aqui minha vida no Brasil, até que eu tive uma família no meu perfil, 9 meses depois, e a gente trocou alguns e-mails, eu criei aquela expectativa, né, de você ver uma família no seu perfil, de tentar conhecer as pessoas, o que eles fazem, onde eles moram, o que tem ali na região, mas acabou que não virou muito a conversa, não fluiu muito, e em dezembro eu tive um contato com uma outra família, que foi a família que eu tive o match, né, e foi uma coisa bem legal, porque eles foram super receptivos comigo. Eles entenderam que eu não tinha um inglês bom, né? Eu conseguia entender o que eles falavam, mas eu não conseguia me comunicar direito, né? Porque acho que o brasileiro em si ele tem esse problema de achar que, né, tudo tem que ser perfeito, isso e aquilo, quando no fim as pessoas só querem conseguir se comunicar com a gente, né? Porque não é nossa língua nativa e a gente está lá num intercâmbio. O intercâmbio é uma troca de informações, de cultura,
né? E é um trabalho, não deixa de ser um trabalho também. Então eu comecei a conversar com essa família por e-mail a princípio. A gente marcou um Skype, eu conversei com a host mom, né? A gente teve uma conversa bem legal, ela queria me conhecer, saber das minhas experiências, contou um pouco da vida deles, da rotina deles, dos meninos. Depois eu fiz um outro Skype com as crianças, né? Porque era o mais importante, porque as crianças tinham que se identificar comigo. E foi super legal também. Fiz ali uns experimentos na hora para ganhar a atenção deles de certa forma. E no final eu acabei conversando com o pai, com todo mundo junto. Isso foi em dezembro. E em janeiro eles me pediram um match, né? Eles falaram, a gente gostou de você, a gente quer te dar uma chance e eu quero que você, né, faça parte disso. Essa Ah, foi a sua primeira viagem internacional? isso, foi minha primeira viagem internacional, primeira experiência de tudo. É, então, assim, foi uma experiência bem legal. Eu fui no dia do meu aniversário, eu fui no dia 13 de fevereiro, eu passei meu aniversário viajando. E chegando lá, assim, é uma coisa assim muito muito louca, né? Porque você nunca se imaginou estar naquele lugar com um idioma que não é o seu, que você não sabe como que vai ser, né? E ao mesmo tempo é muito mágico, sabe? Porque você fala assim, meu, eu consegui, era um sonho, uma vontade minha, fui atrás e deu certo. Então, geralmente, quando você vai para o au pair, você passa uma semana de treinamento, entendendo como é a cultura americana, né, do que você precisa fazer em situação de emergência, né, primeiros socorros, isso e aquilo, e depois você vai, né, para casa da família, né? Então, passou essa semana, um mix de sensações, né? O idioma novo, de você lidar ali com a saindo da sua zona de conforto e se perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou dar certo? Isso e aquilo. Mas todo dia é uma novidade. E aí eu acabei indo para casa dessa família. Eu fui muito privilegiado, né? Quando eu falo que é questão de sorte, porque, né, a família que eu fui morar são pessoas super flexíveis, super jovens, super, né, que tem a empatia ali pelo programa em si, e me deram toda a liberdade, né, de falar, Lucas, a gente vai te dar uma semana de treinamento para você se acostumar, para você ver a rotina, né, para vocês conhecendo as crianças, para a gente, né, aos poucos ir alinhando. E eu tive muita sorte também, porque era uma família que tinha um poder aquisitivo bem grande, e então, assim, eu tinha muitas mordomias. Por exemplo, eu morava numa casa separada da deles, uma edícula que eles tinham no próprio jardim, no próprio terreno. Então, eu tinha minha liberdade ali de ter minha própria casa, né, de ter o meu carro, né, de ter um cartão para usar gasolina, abastecer o carro, para fazer compras de mercado, né, para fazer tudo aquilo e ter uma qualidade de vida legal. Então, assim, eles respeitavam, né, meu tempo como pessoa, a minha experiência como pessoa e também o meu trabalho em si, a flexibilização, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar e eu sou muito flexível, né? Então, assim, eu acho que por isso que eles acabaram, né, gostando de mim e fechando comigo. Você tem contato com eles até hoje? Porque a cultura americana é diferente, né? E aí, Sim. como é que foi essa sua experiência lá? O que que deixou, marcou, ficou, depois desse tempo que você ficou lá? Então, eu sou uma pessoa que eu me apego muito fácil, né? Então, e eu sei que os americanos, de fato, eles são um pouco mais frios nesse quesito, né, de afeto, mas eles são pessoas muito receptíveis. Então, eu sei que depois, antes de mim, tinha uma outra pessoa que eu substituía aquela pessoa e que depois que eu fosse embora, outra pessoa ia ficar no meu lugar. E não significa que eles não vão deixar de falar comigo, gostar de mim, mas é uma coisa muito, muito assim, rápida, né? Uma troca muito rápida e a gente é muito apegado, né? E querendo ou não, você viver 2 anos, né, com uma família, morando num lugar, você acaba tendo esse apego, né, emocional, né, afetivo, né? E as crianças que eu cuidava eram dois meninos de 10 e 12 anos, né? Hoje eles já estão com, sei lá, seus 15, 16. E, e foi uma coisa muito legal porque assim, eles me tratavam realmente como um irmão mais velho, né? Eu tinha total autoridade para falar, não, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado.
mas também a flexibilidade de tipo, meu, vamos sair, vamos jogar uma bola, vamos no cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, assim, eles me respeitavam como profissional e como pessoa também. E depois desse período você falou, você ficou 2 anos com a mesma família. Isso. Depois desse período de adaptação, como é que é o trabalho do au pair? Isso depende de família para família? Como é que e como é que ficou a tua relação depois com essa comunidade onde você buscou informações, essa troca? Sim, então, acaba de fato sendo muito, muito diferente de família para família, né? Eles têm que cumprir regras, e eu também tenho que cumprir regras, né, de trabalho, por exemplo. Você tem que trabalhar 45 horas semanais, não pode passar disso, você tem que ter um final de semana e meio de folga, você recebe, né, o valor de US$ 195,75 por semana, né? Então, você tem que eles te fornecem uma bolsa de estudo de US$ 500 para você completar créditos para poder conseguir, né, ficar um próximo ano e concluir o programa em si, né? E foi basicamente isso. Então, assim, minha rotina era uma rotina muito tranquila, porque a mãe ela é muito presente, né? A família é muito presente na vida dos filhos. E então, mas como eram horários diferentes, rotinas diferentes de cada uma das crianças, ela ficava responsável por uma e eu ficava por outra, né? Porque os horários e os lugares não batiam. Então, basicamente, meu trabalho era buscar um deles na escola e levar numa atividade, levar numa aula de piano, numa aula de futebol, numa aula disso, depois trazer em casa, ou às vezes os pais tinham algum compromisso, né? Numa sexta-feira ou numa quinta-feira, então eu tinha que ficar com as crianças, né? Levar para comer, fazer alguma coisa para eles comerem, né? E ter ali alguém para ter um responsável com eles, né? E dar esse suporte para os pais como fosse ali de acordo com a rotina deles. E aí, na tua volta, quando acabou o teu período lá, você voltou para a sua rotina aqui no Brasil, e aí o que mudou, assim, você e mudou nos seus planos de futuro? Então, geralmente o programa de au pair, ele te dá um período mínimo é você ficar um ano, né, com a família, que é um contrato, e no máximo 2 anos. Então, eu fui para aproveitar a experiência, fui para aprender o inglês, eu fui para viajar, eu não fui com o intuito de, né, juntar um dinheiro, coisas assim. Eu fui investir em experiências, então eu viajei por mais de 16 estados, toda oportunidade que eu tinha de viajar, eu viajava. Então, assim, é muito fácil viajar lá e o custo também é bem baixo. Então, assim, eu fui vivendo um dia de cada vez, não pensando muito no amanhã. Só que ao mesmo tempo que você vive muita coisa, passa muito rápido também. Então, eu não tive um tempo para pensar como seria quando eu voltasse, né? Então, os 2 anos acabaram. Eu até pensei, eu falei assim, eu volto com um dinheirinho para casa ou eu vou viver uma experiência diferente? E eu acabei indo viajar, eu juntei um dinheiro e fui para Tailândia, fiquei um mês viajando na Tailândia para poder de fato voltar para o Brasil, porque eu falei, olha, eu vou voltar para o Brasil, aqui é meu lugar, vou montar um estúdio fotográfico, voltar a ter meus clientes, né? Quero viver e viajar trabalhando, isso e aquilo. Só que como eu não tinha voltado para o Brasil depois de 2 anos, né? Eu imaginei que aqui seria o meu lugar, mas uma semana depois que eu voltei foi um choque muito grande. Eu fiquei não vou dizer que eu quase entrei em depressão, porque é uma coisa muito difícil, né? Você sair, é mais difícil você voltar para sua zona de conforto do que você sair dela, né? Então, porque você sabe que aquilo vai ser sempre aquela coisa, e aí você começa a se perguntar o que vai ser do seu futuro, o que você quer fazer amanhã, e você não tem essas respostas, e você começa a ficar ansioso por aquilo. Você sabe que você não pertence a um só lugar, você pertence a vários, né? Então, quanto mais experiência você quer ter, você não quer parar. E foi aí que eu comecei a pensar quais seriam os próximos passos, né? Porque eu sabia que aqui não era meu lugar. E aí, às vezes, o pessoal culpa muito o país, né? O Brasil, isso e aquilo. Mas, de fato, assim, o país em si tem muitas oportunidades, né? E o problema não está aqui. O problema é que as pessoas se condicionam a viver uma vida, um script, né? Ah, você agora tem que fazer isso, 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 e essa sua vida tem que ser assim.
E não, acaba abrindo a mente para o mundo, né? Você vê que você pode muita coisa e que você não quer ficar parado num lugar só, fazendo uma coisa só e para sempre, né? Tem muitas possibilidades. E foi nessa que eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso sair de novo da minha zona de conforto. E aí, 8 meses aqui no Brasil, né, quase surtando, apareceu a oportunidade de trabalhar em navio, né? Eu falei, vou me candidatar, não estou fazendo nada mesmo, não imaginei, né, como seria. E fiz um processo seletivo para trabalhar com vendas, né, no, tipo, nesses Dutch Free. Não fui bem na entrevista, porque eu não gosto de fazer nada sob pressão, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas quando fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu travo, porque eu sou muito inseguro, né, eu me cobro demais. Mas eu acabei sendo chamado, né, por eles gostaram, né, da experiência que eu tive, no fim, e fui trabalhar em navio, mas foi um contrato muito rápido, por conta que eu fui em novembro, há 2 anos atrás, e eu acabei voltando por conta da pandemia. Então, assim, eu nem cheguei a concluir o meu contrato, né? Então eu não entendi de fato como era a experiência, o que eu teria, né, a vivenciar muitas coisas, porque, assim, de fato, no navio também é algo muito puxado. Você trabalha todos os dias, você não tem uma flexibilidade, você não tem um final de semana de férias, você de folga, né? Uma coisa ali, é um contrato que você vai trabalhar, acabou, você volta para casa e depois faz outro, e, né, uma coisa um pouquinho, mas não é tão flexível quanto o intercâmbio de au pair foi para mim. Lucas, para quem está ouvindo a gente e tem vontade de fazer um programa de au pair, fala um pouquinho prós e contras. Bom, eu acho que a melhor parte é você provar para si mesmo que você é capaz de muita coisa. Eu, por exemplo, hoje falo inglês fluente só convivendo num lugar, né? Eu não precisei fazer anos de escola, isso e aquilo, e me abriu oportunidades para muitas outras coisas, né? Então eu vi muito julgamento, tipo, você vai para fora para cuidar de criança? Sim, para mim isso não é um problema, né? E a oportunidade que eu tive indo cuidar de criança foi o que me fez viajar para vários lugares, a oportunidade de conhecer outros países, a oportunidade de ter uma possibilidade de empregos, porque hoje em dia, se você não tem o inglês, você não é qualificado para um trabalho ou para sei lá, alguma oportunidade que você queira fazer. Então, me ajudou muito nesse quesito e me ajudou muito no quesito também da solitude, né? De você gostar da sua própria companhia, de você se bastar, de você, né, querer viajar e conhecer muitas culturas, né, muitas coisas diferentes, né? Então, assim, para mim, esse foi um dos prós. Fora que no quesito de você poder comprar coisas, de você poder viajar, de você conhecer, né, outras experiências, para mim é o que me ajudou bastante. E a parte ruim, né, no caso, é você ficar longe da sua família, né? Mas eu sou uma pessoa muito desapegada com isso. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu queria muito fazer, mas eu não consigo ficar longe da minha família. Mas, assim, é uma individualidade de cada um, né? E tem muito medo, né? A pessoa tem muito medo de sair da zona de conforto. Mas é uma coisa que eu falo, se tiver com medo, vai com medo mesmo, você só sabe tentando. Se foi bom, é ótimo, e se foi ruim, serve de experiência, né? Serve de oportunidades para outras tentativas que você vier fazer. Lucas, e você tem uma profissão bonita, né? Que é fotografia, e a gente que viaja, né? A fotografia é tão presente, a gente vai nos lugares Uhum. e não só para a gente fazer a fotografia, mas a gente se inspira muito na fotografia dos outros para tomar essas decisões, né? De conhecer o mundo. E para você, não é assim, eu vou deixar a minha profissão, que é legal, e fazer uma outra, mas assim, agora unir isso tudo e se realizar no que você está se formando, no que você já faz e no que você experimentou? Então, basicamente eu fotografo de tudo, né? Eu gosto bastante de fotografar tudo, todo tipo de evento, né? Ensaio, campanhas, mas hoje em dia eu gosto muito de fotografar pessoas comuns, né? Para ajudar ali a levantar a autoestima, né? O amor próprio, de mostrar o empoderamento que a mulher tem, né? De que ela pode ser quem ela quiser, de que ela pode ser espontânea, de que ela pode ser sensual, de que ela pode ser, né, quem ela quiser ser,
Então, eu gosto muito de mostrar isso, né, nesses ensaios, da mesma forma que eu também gosto de trabalhar com campanhas de moda, né, fazer todo esse trabalho assim, ou eventos, né, casamentos, aniversário, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. Sim, e a pergunta que você tinha feito, né, a respeito como isso, né, como eu não consegui misturar, né, como eu intercâmbio isso, eu tive muita sorte porque a família que eu morava, eles me ajudavam bastante nesse quesito. Eles eram super flexíveis e eles super apoiavam, né, o meu trabalho, né, ali minha paixão. Então, como eu tinha meus finais de semana livre e eu morava próximo de Nova York, eu queria também ter um portfólio internacional e eu acabava conhecendo pessoas que queriam fazer fotos, né, au pairs também que queriam fazer fotos e eu fazia um trabalho extra ali, de ir para o final de semana que fosse para Nova York, fazer algumas fotos das meninas que queriam, né, ter fotos também legais nos lugares como profissional e que fosse um valor acessível para elas, né, já que o que a gente recebia era uma ajuda de custo mesmo, né, não teria assim, e conhecendo clientes mesmo, né, então além do meu trabalho de au pair, eu acabava fazendo, né, uns trabalhos por fora com a área da fotografia, que é que foi o que eu consegui comprar meus equipamentos novos, investir em equipamentos, em coisas novas também. E você vai continuar essa sua experiência com o navio? Você chegou a fazer um trajeto? Era para o Brasil, para fora? Então, como geralmente no primeiro contrato você não tem muita escolha, né? De poder de escolha para onde você quer ir e qual navio você vai. Então, eu fui para o que me chamaram, que era um navio de 4 dias, que saía de Miami, ia para Bahamas, e depois para uma ilha lá do Royal Caribbean, chama Coco Cay, e depois voltava para Miami para fazer o mesmo itinerário. Então, assim, no começo foi legal, né, de poder ter a oportunidade de conhecer esses lugares, mas acaba ficando um pouco limitado, de você ir sempre nos mesmos lugares, os mesmos portos, não ter ali uma coisa diferente. Mas eu sabia que era um contrato que no próximo eu poderia sim ter a oportunidade para um navio maior, de conhecer outros lugares, de fazer pela Europa em si, né? Então eu falei, decidi aceitar esse. E aí voltando para o Brasil, né, por conta da pandemia, eu coloquei na minha mente que eu voltaria sim para o navio, pelo menos por mais um contrato, mas eu teria essa restrição de ir para um navio maior que tivesse a oportunidade de conhecer outros países, que fosse para a Europa ou para a Ásia, né? Então, coloquei isso em mente e vamos ver o que acontece. Lucas, muito legal a tua experiência, a gente agradece a tua participação. Se os ouvintes tiverem curiosidade, como é que a gente te encontra? Até mesmo para conhecer a tua fotografia. Eu fiquei curiosa também para ver as tuas fotos, porque é uma paixão que eu tenho também. Como a Mari falou, a gente que viaja, gosta de tirar fotografia, gosta de ver fotografia de lugares diferentes. Eu acho que a fotografia é uma das coisas que inspira o viajante também. Então, conta pra gente como é que a gente te encontra e como é que eu vejo as tuas fotos. Ah, legal, legal. Não, isso é muito importante porque eu gosto muito de mostrar, né, meu dia a dia, de mostrar os meus trabalhos, de mostrar minhas experiências viajando, né? Tanto que eu quero voltar a viajar. Então, meu perfil, na verdade, é um mix de tudo, né? De trabalho, do dia a dia, do cotidiano, né? Então, meu nome é Lucas, mas o meu Instagram, né, por ser um nome muito comum, eu comecei a utilizar como Lucas San Ferreira, que é Lukasan Ferreira, né? E lá eu posto meu trabalho, eu posto coisas diferentes, posto dicas, posto bastante coisa por lá. E por esse nome eu tô em todas as outras redes sociais. No YouTube eu postava, né? Eu postava vídeos de como foi a minha experiência, de como eu fiz para conseguir chegar, de como foi minhas viagens nos Estados Unidos. Então, assim, eu estou em todas as redes sociais com esse nome aí de Lucas Ferreira e tentando compartilhar sempre um pouquinho da minha vida aí. Obrigada, Lucas. Imagina, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo.
e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!